Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Chegando-se então ao segundo, falou-lhe de igual modo. Respondeu-lhe este: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram eles: O segundo. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça e não lhe deste crédito, mas os publicanos e as meretrizes lhe deram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crerdes nele. Assentai-vos. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Quero pedir aos irmãos alguns minutos apenas para falar sobre a doutrina do arrependimento. Quantas pessoas aqui já se arrependeram dos seus pecados? Talvez muitos estejam dizendo: eu já me arrependi. Muitos nasceram em berço evangélico, cresceram na vida dentro da igreja, cantaram em corais, trabalharam na igreja, mas não se lembram do dia em que se arrependeu. O evangelho é muito simples. Paulo, em Atos capítulo 16, 31, ele falou: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Também falou: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então nós concluímos que só no nome de Jesus, não há outro nome, não há outro caminho, só no nome de Jesus nós podemos ser salvos. Satanás não podia acrescentar nada no plano de salvação. O plano de salvação preparado por Deus para nós, para aqueles que se entregassem a Ele, foi rigorosamente completo. Porque completo, Satanás não podia acrescentar mais nada, não podia tirar nada, porque o plano era completo. Então, não podendo tirar, ele acrescentou. Por isso há muitos falsos pregadores pregando que só há salvação, que a salvação é pela fé e pelas boas obras. Não, senhores, só pela fé. Outros pregam que a salvação é pela fé e pelo batismo. Sem batismo não há salvação. É falsa também essa doutrina. Outros pensam que é pela fé e por ser membro da igreja. Também não, é só pela fé. Outros pregam que é pela fé e pela guarda do sábado. Também não, é falsa essa doutrina. Também pela fé e pela lei, também é falsa. Há muitas mensagens falsas sendo pregadas por aí. A única mensagem realmente é a mensagem de salvação pela fé. Tudo isso é tentativa do diabo para confundir a mente humana. Você precisa compreender claramente pelas Escrituras o que significa a palavra arrependimento. É necessário que nós leiamos, que nós estudemos a palavra de Deus. Daí a grande bênção da escola bíblica dominical. Alunos da escola bíblica dominical, via de regra, eles são firmes na doutrina. Eles conhecem a palavra de Deus porque estudam a palavra de Deus. Há muita gente que vem à igreja, faz muita coisa e não é da escola dominical. Então, tem dificuldade de entender, estudar as doutrinas, porque abre mão desse momento tão precioso, quando nós nos reunimos para o estudo da palavra de Deus. A palavra de Deus fala de arrependimento,
Nós precisamos nos arrepender. E há pessoas que pensam que arrependimento é ficar triste, chorar por causa do seu pecado. Isso não é arrependimento. Arrependimento, meus prezados irmãos, tem a ver com a doutrina da palavra de Deus, com o estudo da palavra de Deus, que nos ensina que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, adentra em nosso coração, em nossa mente, para realmente nos levar ao arrependimento. Arrependimento não é tristeza pelo pecado. Arrependimento, meus prezados irmãos, no conceito da palavra de Deus, nada tem a ver com tristeza pelo pecado. As pessoas pecam e ouvem uma mensagem e ficam tristes pelo seu pecado. Mas, na verdade, no conceito humano, o que nós chamamos de arrependimento no nosso conceito é sermos pegos em pecado. Esse é que é o problema. Nós pecamos e não nos incomoda, nós não estamos tristes. Mas no momento em quando descobrem que nós estamos em pecado, aí é que vem a tristeza. E o diabo coloca na mente de muita gente que o arrependimento, basta você ficar triste. Arrependimento pode trazer tristeza pelo pecado, mas é em função da sua conversão, é função da atuação do Espírito Santo de Deus em nossa vida. E nós, no texto vertente, no texto que acabamos de ler, fala muito claramente. Um homem tinha 2 filhos. A um disse: vai trabalhar na minha vinha? Ele disse: sim, Senhor. Mas não foi. Quando ele disse sim, Senhor, nós o chamamos de filho obediente. Só que não foi. Mas o outro disse: não, eu não vou. Mas foi. E a Bíblia está dizendo claramente que esse segundo que diz não, mas foi, esse é verdadeiramente o significado do arrependimento. Em 2 Timóteo 2, 24 e 25, temos o objeto que produz o arrependimento. E ao Senhor e ao servo do Senhor não convém contender. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento, para conhecerem a verdade. Paulo aqui apresenta as qualidades do servo, as qualidades daquele que é chamado a ensinar à medida que a palavra de Deus vai sendo ensinada. Quando a palavra de Deus é ensinada, o Espírito vai sendo introduzido na mente do aluno, na mente do ouvinte, e a atitude do aluno vai ser modificar pela verdade apresentada pela palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 2, 25, nós encontramos a definição muito clara de arrependimento. Em 2 Coríntios 7, 10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento. A tristeza não é arrependimento. A tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. Vou repetir. A tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação. Então, o arrependimento toma conta do nosso coração. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, a pessoa pode estar triste, mas ser do mundo. Pode ficar triste por operação do Espírito Santo. A tristeza operada pelo Espírito Santo leva à salvação. A tristeza operada pelo mundo leva à morte.
Então nós precisamos compreender que a palavra tristeza, arrependimento e salvação estão presentes para nos doutrinar a respeito do arrependimento propriamente dito. Arrependimento e tristeza não são a mesma coisa. Arrependimento e tristeza não são a mesma coisa. Arrependimento, então, o que é? Arrependimento é mudança de mente. Arrependimento é mudança de direção. Arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento, todos vão perceber que eu passei pelo arrependimento real, verdadeiro. O pecado que opera a morte, o pecado sem arrependimento, me leva a me defender, acusando aqueles que não têm nada a ver com isso. Quando eu estou em pecado, eu me afasto da igreja e a igreja é culpada. Quando eu não contribuo, quando eu não sou dizimista, eu coloco a culpa no tesoureiro da igreja, na comissão de finanças ou no pastor. Eu nunca assumo. Sabe por quê? Porque o arrependimento segundo Deus, que opera a salvação, que opera a vida, não está atuando, não está presente no meu coração. Arrependimento é mudança radical de vida, é dar meia volta. Na palavra grega, arrependimento é exatamente isso, é dar meia volta. Eu estou indo nessa direção, eu não mudo para cá, nem para cá, mais ou menos não. Eu estou indo nessa direção, eu fiz isso, passei para essa direção. Eu estava indo no caminho do mundo, eu estava indo no caminho do pecado, mesmo membro da igreja. Eu estou indo no caminho do pecado, mesmo filho de pastor, mesmo filho de diácono, mesmo lá qualquer coisa. Agora eu mudo de direção, eu mudo de mente, eu mudo de pensamento, eu mudo de atitude. Então a mudança é radical, eu mudo em direção à vontade de Deus. Isso é arrependimento. Se você não passou por isso, você não está salvo. Fiquem tristes comigo, eu sei que muita gente vai ficar triste. Mas você tem de se arrepender. Se não houver arrependimento, não há salvação. Em Atos capítulo 20, versículo 21, o apóstolo Paulo escreve, testificando tanto a judeus como aos gregos a conversão a Deus. Testificando tanto a judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Foi, sem dúvida alguma, a mudança de atitude em relação a Deus que fez Paulo testemunhar em todos os momentos da sua vida. Foi a mudança de atitude em relação a Deus que fez Paulo ser totalmente diferente do Saulo que ele era. Ele era religioso, ele era fariseu, ele era líder, ele perseguia a igreja, ele perseguia os crentes, mas no caminho de Damasco, ele teve encontro com Deus. Agora a sua vida mudou totalmente. Ele que era um perseguidor, passou a ser um perseguido. Ele mudou. E Deus requer de mim que eu mude. Ele requer de você que você mude. Se você não mudar de atitude, se não mudar de pensamento, se não mudar de ideia, se não mudar de direção, se não mudar de comportamento, é prova que você não se arrependeu. Arrependimento, meus irmãos queridos, é uma das palavras mais preciosas da teologia do Novo Testamento. Jesus, em Atos capítulo 26, versículo 20, nós encontramos, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei primeiro ao que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Jesus Cristo,
fazendo obras dignas de arrependimento. Eu vou repetir, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. É outro Paulo, é outra atitude, é outro pensamento. Antes ele fazia vontade dos fariseus, antes ele fazia vontade dos inimigos do evangelho. Agora ele diz, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial, a visão que me atingiu, a visão que me mudou, a visão que me fez pensar diferente. Antes, eu anunciei primeiro aos que estão em Jerusalém, em Damasco, na Judéia e por toda a terra, aos gentios. O que eu anunciei? Que se emendassem, que se convertessem a Jesus Cristo, fazendo obras dignas de arrependimento. Meus irmãos, se eu sou arrependido, eu vou fazer obras dignas de arrependimento. Se eu me arrependi dos meus pecados, eu vou ser diferente do homem que eu era. Se não houver mudança, é porque não houve arrependimento. Se eu continuo no pecado, se eu me contento com o pecado, se tudo na vida espiritual, tudo na vida da igreja está errada. Quando eu interpreto assim, é porque não houve arrependimento em minha vida. Em Mateus capítulo 3, versículo 2, João, o precursor, preparando a vinda de Jesus, ele falou assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pouco depois, Jesus, já com seus 12 anos, discutindo com as autoridades, ele fala a mesma coisa, a mesma palavra que João falara, ele falou também, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Os homens precisam mudar de ideia. Mudar de ideia é arrependimento. Precisa mudar de ideia a respeito das suas necessidades. Atos 2:36, Pedro pregava a ressurreição de Jesus Cristo e disse, a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E no versículo seguinte, e ouvindo-se eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Pedro está pregando uma poderosa mensagem com 3, 5 mil, 12 mil decisões. Aqueles homens com seu coração compungido, com seu coração apertado, cheio do Espírito Santo, o que nós fazemos? O apóstolo Pedro respondeu, arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependimento, meus prezados irmãos, não é chorarmos por um pecado que nós tenhamos cometido. Arrependimento não é um simples ato emocional, não, senhores. Arrependimento é algo concreto, que permanece para sempre. O verdadeiro arrependimento faz com que nós mudemos de vida para sempre. Nós não vamos mais ser os mesmos. Por isso, Paulo escreve lá em 2 Coríntios capítulo 5, 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Meus irmãos, nós somos novas criaturas. Precisamos viver como novas criaturas. O que vai animar a minha mente agora é uma vida de oração, é uma vida de testemunho, é uma vida de fé, é uma vida que eu traduzo para o mundo, para aqueles que não são crentes, uma vida comprometida com Deus. Na minha vida conjugal, com a minha família, eu sou um exemplo, sou um marido carinhoso, eu sou um esposo fiel, eu sou um pai da melhor maneira possível, porque
porque eu estou obedecendo à vontade de Deus. Você que é mulher, seja uma esposa fiel, uma esposa amiga, uma esposa companheira, uma mãe zelosa, porque essa é a vontade de Deus. Você que é empregado, seja um empregado exemplar. Você que é um patrão, seja um patrão exemplar. Se você passar dificuldades na vida, não se perturbe, que Deus está olhando para você, porque você é uma pessoa arrependida, uma pessoa de nova mente, uma pessoa de novas ideias, uma pessoa de novos propósitos. Essa é a palavra arrependimento. A palavra arrependimento não é alguma coisa que eu pequei hoje, me arrependi, amanhã eu peco outra vez. Não houve arrependimento. Eu me acostumo com o pecado, não há arrependimento. Eu posso até, puxa, eu não devia ter feito isso. Pastor, é tão boa praça. Eu sou professor de escola bíblica dominical, eu sou diácono. Não está certo eu fazer isso. Isso não é arrependimento. Isso não é arrependimento. Arrependimento é o seguinte: eu não vou mais fazer. Eu vou ser diferente. Todos vão perceber que houve mudança na minha vida. Mudança radical. Isso é arrependimento. Simples assentimento intelectual. Dizer, até que eu fui infeliz ontem. Poxa, adulterei. Poxa, eu fiz mal, eu fui corrupto. Eu falei palavrão, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Isso não é arrependimento. Arrependimento é nunca mais eu vou fazer. Agora, arrependimento é para mim. Eu vou me arrepender dos meus pecados. Eu não posso me arrepender pelos pecados da minha mulher. Eu não posso me arrepender pelos pecados dos meus filhos, das minhas netas. Não, eu não posso. Eu vou me arrepender pelos meus pecados. E você precisa se arrepender pelos seus pecados. Se você fizer isso, você está dando um passo gigantesco na promoção do reino de Deus. Você aprendeu o que é arrependimento? Acho que eu nem sempre sou muito claro. É limitação minha, eu reconheço. Então, por favor, presta atenção. Arrependimento é mudança de mente. É mudança de direção. É mudança de atitude. É mudança de mente. Você pode daqui para trás ter feito tudo errado. Não se preocupe. Basta que você se arrependa. Esse tudo errado fica apagado. Que daqui para frente você vai fazer tudo certo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Ó Deus querido, nós somos tão pequenos e nós te damos graças porque a tua palavra nos ajuda a entendermos, ó Deus, o que tu queres para a nossa vida. Senhor, nós te pedimos que toda a tua igreja, membros da igreja ou visitantes, todos saiamos daqui alimentados pela tua palavra, apesar das limitações do pregador, apesar das dificuldades que o teu servo normalmente tem, mas tu podes, ó Deus, completar a tua mensagem no coração de todos indistintamente. Que não haja uma pessoa aqui que deixe de ser alvo da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor. Te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra é muito clara para o nosso coração. E nos ensina, ó Deus, a deixarmos de lado o passado, sepultarmos definitivamente nossa vida e olharmos para frente, prontos, ó Deus, para contribuir, para orar, para cantar, para pregar, para visitar, para amar, para fazer a tua vontade, ó Deus, em todos os momentos e em todas as circunstâncias, diante de todas as pessoas que tu quiseres que nós nos encontremos. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que
estão longe da tua presença, estão se afastando da tua vontade. Te agradecemos pela lição da escola bíblica dominical. Te agradecemos, ó Deus, pelas ofertas que já foram consagradas para a obra missionária, pela liderança, ó Deus, dos nossos queridos irmãos que estão se esforçando, ó Deus, para que o nosso alvo de 150 mil seja alcançado. Senhor Deus, nós não estamos preocupados com números, nós estamos preocupados com qualidade, nós estamos preocupados com pessoas que estão consagrando, Senhor Deus, a sua oferta, sabendo que cada centavo será empregada na difusão da tua obra através da Junta de Missões Mundiais. Que muitas almas sejam alcançadas, ó Deus, pela fidelidade, em particular da tua igreja e de um modo geral das tuas igrejas espalhadas pelo Brasil. Nós te pedimos, ó Deus, que tu imprimas em nosso coração, em nossa mente, o amor pela obra missionária, de tal maneira que o mundo conheça a mensagem de salvação. São bênçãos, nosso Deus, que nós te suplicamos e agradecemos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.